estamos de volta! E hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que me deixou, assim, chocada. Primeiro porque eu não sei como que eu descobri esse autor, esse livro, não sei o que aconteceu, eu sei que apareceu pra mim como indicação lá na Amazon, e aí eu baixei, né, peguei no Kindle e achei, assim, simplesmente sensacional, sensacional. E, inclusive, ele bugou a minha cabeça. E aí eu percebi, assim, que talvez eu seria realmente uma péssima detetive. Mas, enfim. Inclusive, eu até compartilhei uma foto lá no Instagram do... Tipo assim, um preâmbulo do final do livro. E foi chocante. Eu estou falando, então, do Murder in the Crooked House, do autor japonês Soshi Shimada. Eu vou deixar a capinha dele aqui para vocês verem e depois lerem, por favor, tá? Obrigada. Eu descobri que esse Shimada, ele é considerado o rei do mistério lá no Japão. Os livros dele são bem aclamados, ele já tem mais de 100 títulos publicados. Infelizmente, eu só achei 2 em inglês, né, tipo, acessíveis aqui, né, que é esse, o Murder in the Crooked House, e o The Zodiac Japanese Killer, sei lá, um trem assim. Ele fez meio que uma adaptação do Assassino do Zodíaco, só que lá pro Japão, enfim. Eu só sei que fez maior sucesso, o povo gosta muito. E a comunidade criminalística, né, de leitores como nós, gosta muito dos livros dele. E ele sempre tem um quê, assim, de mistério. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele, pelo menos nesse livro, né, ele coloca elementos culturais, né, na história. Ela faz parte muito, assim, da narrativa, de todo o mistério, tem toda uma construção e tananã. Achei muito interessante. Bom, a história se passa no norte, no extremo norte do Japão. É como se fosse uma vilazinha, tipo assim, tem uma vilazinha e aí mais ao norte tem uma região meio desolada, assim. E é justamente lá em que um rico, gente, eu não vou saber o nome de ninguém, tá? Que um cara muito rico, um empresário super bem sucedido e tá, nananã, ele aposentou e aí ele construiu a casa nesse lugar isolado. Só que, como, né, vocês puderam perceber pelo título do livro, a casa é crooked, ou seja, ela é torta, ela é toda torta. E a construção dela é bem peculiar, inclusive ela acompanha a montanha no qual ela foi construída, então assim, é como se cada cômodo fosse um nível diferente, porque assim, não sou arquiteta, não sou engenheira, não sou nada, mas antes de você construir, você faz um nivelamento, né, assim, tipo, da base para você subir certo, né, a construção. Não foi o que aconteceu aqui nessa casa. Não sei se isso é possível, mas a casa foi construída realmente torta. E funcionou. E é uma das características... E a casa em si, ela é um dos personagens principais dessa história, então é muito importante prestar muita atenção, né, quando está descrevendo a casa. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi o fato de, como é uma casa muito peculiar, o autor colocou um esqueminha dela, né? Então a gente tem, eu acho que é a primeira figura, se eu não me engano, tem ela lá, o layout dela pra gente acompanhar o que se passa, né, na história. Então, assim, num primeiro momento, né, as pessoas que visitam essa casa, elas ficam completamente desnorteadas, porque, como eu falei, cada cômodo é um nível diferente e a janela tá num nível diferente, então é comum as pessoas até terem vertigem, sabe, dentro dessa casa. E só por isso, eu acho que eu já não iria, tá? Até porque depois a gente vai descobrir que tem um cômodo, que é o cômodo número 3,
que os cômodos eles são divididos por números. E o 3 é uma sala de tesouros, né? Assim, como é um cara muito rico, muito excêntrico, ao longo da vida ele foi acumulando aí algumas coisinhas ao redor do mundo. Então ele tem uma parede só de tengu, agora eu esqueci o nome. Eu vou deixar a imagem aqui. É de uma máscara japonesa, se eu não me engano, do teatro japonês. Ela é bem característica, bem típica. Só que assim, ela sozinha, em display assim na parede, é um pouco medonho. É. Mas ela assim, no teatro e tal, faz parte, né, do movimento, não. Você não para muito pra, né, fazer um sentido ali daquele artefato. Mas ela sozinha, assim, pendurada na parede, já não gosto. E aí a gente tem um boneco de madeira, que também é um elemento, né, cultural, que fica meio que em evidência, assim. E esse boneco é muito medonho. Inclusive, todos os personagens vão odiar esse boneco, vão ter medo desse boneco. Somente o dono ali da residência que acha ele sensacional. O cara é muito esquisito. Mas tá. A gente tem então, no Natal, esse cara rico, né? Ele mora com a filha e ele vai fazer uma recepção ali. Vai convidar algumas pessoas mais próximas do círculo dele. Uma confraternização de rico, né? Basicamente. Só que como é uma região muito longe, muito distante, lá no norte, é longe de tudo, é aquele evento que as pessoas ficam, assim, tipo, dias, né? Não é só um jantar e comeu, vai embora, né? As pessoas ficam ali, pelo menos, assim, uns 5 dias e tal. Tanto que a história vai se estender até o outro ano, né? Eles vão passar o ano novo lá e até o 4º dia, se eu não me engano, que é quando a história vai se resolver e as pessoas vão ser liberadas. Mas aí, então, na primeira noite, né, lembrando que tá nevando pra caramba, e aí tem um cômodo, não é um cômodo, é um cômodo, ele fica do lado de fora da casa, e ele é meio que um depósito, assim, sabe, onde ficam aquelas coisas que se usa menos. Então tem alguns artigos esportivos, algumas coisas lá. Só que como tem muita gente na casa, né, vários convidados, esse cômodo geralmente é transformado num quarto. E o segurança de um outro empresário rico, ele ficou hospedado lá. O Eda, que ele chama. É o único nome que eu decorei. E aí, na primeira noite, assim, né, no dia seguinte, tá todo mundo ali tomando café e tal, e cadê o Eda? Ninguém sabe do Eda. Aí um carinha lá vai no quarto dele pra chamar. Fala assim, vamos tomar um café, né, e tal. E aí ele chega lá e ele repara 2 coisas. Primeiro, que a porta tá trancada, né, pela parte de dentro. E segundo, que não, o chão, assim, tá lisinho de neve, sabe? Neve recém-caída, assim. Lisinha. Então, bonitinha demais. E eles estão batendo na porta e nada do cara responder, e conseguiram entrar no quarto e descobriram o corpo dele. E aí, eu comentei lá no Stories do Instagram, até porque não tem outro lugar pra ter Stories. Eu vou deixar a imagem das cenas do crime aqui e eu vou deixar para vocês resolverem esse BO. Porque eu não consegui. Tipo assim, eu tive as minhas suspeitas, eu estava entre 2 pessoas, só que a minha intuição apontou para uma pessoa, só que era a outra pessoa. Então, assim, não estava errada de tudo, porém, eu não conseguiria defender o caso no julgamento. E a cena, ela é, tipo assim, muito peculiar. Não tem indicação de nada ali dentro. Como eu falei, não tinha pegadas do lado de fora. A porta estava trancada pelo lado de dentro. O outro acesso ao quarto, que é uma janela, ela também estava trancada e também não tinha pegadas nenhuma. Tipo,
não só necessariamente pegadas, mas nenhum rastro, nenhuma coisa que apontava para alguém ter entrado no quarto e saído, né? Matou e saiu. E aí ficou esse suspense. Chamaram a polícia, foram 4 detetives, eles acabaram se hospedando ali porque, teoricamente, quem cometeu o assassinato estava ali naquela casa, né? Então eles ficaram ali meio que como para não deixar ninguém entrar, ninguém sair, e começaram a investigar. E aí, pouco tempo depois, outro crime acontece. E dessa vez foi na biblioteca, né, da casa. E essa biblioteca, a única forma de entrada é através da porta. É um cômodo que não tem janela. É o único cômodo da casa que não tem janela. E é um cômodo muito particular, assim, que é o cômodo preferido, né, do dono da casa, que é onde ficam os documentos dele, né, os livros e tudo mais. Então é um cômodo realmente que tem como é que eu vou dizer? Tem uma importância muito grande nessa história. E por isso que eu falei que a casa desempenha um papel principal, né, na história. E apesar de ser um cômodo super importante, o dono da casa ele não fica, né, nesse cômodo. É só mesmo que um escritório. Ele tem outro quarto dele que é numa torre. E aí tem uma ponte, assim, pra você chegar. O cara é muito doido, muito doido. Esse rico doido, sabe? Que não tem mais onde colocar o dinheiro. Pois é. E quem ficou nesse quarto era o outro empresário rico. Então, assim, eles eram o dono da casa e esse empresário, eles eram os mais ricos ali da situação. E quem morreu primeiro foi o segurança desse empresário. E ele morreu também numa circunstância muito específica, né? Ele estava com uma faca nas costas. E a porta, novamente, só fecha da parte de dentro. E essa porta, ela estava bloqueada por um sofá. Então eles custaram a arrombar a porta. E aí eles chegaram lá, o cara estava caído com a faca nas costas do lado direito, o sofá barrando a porta e a mesinha do café derrubada. Fora isso, não tinha mais nada diferente na cena do crime. De novo, como que isso aconteceu? A porta, ela não só estava trancada da parte de dentro, como ela tinha 3 trancas diferentes. E as 3 estavam trancadas. E, tipo, tem todo um maquinário lá pra você destrancar o negócio. Bizarro. E aí, a gente teve uma terceira morte. No mesmo esquema, né? O quarto fechado, só que a janela era, tipo, no segundo andar. Então não tinha como uma pessoa ter escalado pela janela. Eles verificaram mesmo assim, né? Não tinha nenhum rastro embaixo, assim, de algum movimento. O cara, ele é um estudante de medicina e aí ele recebeu uma facada também. Os 3 morreram, né, com uma facada e a mesma faca, sabe? Não a mesma faca, tipo, uma faca pros 3. Mas a faca é como se... Como é que fala isso? É como se fizesse parte de um jogo, sabe? As facas. Então elas tinham as mesmas características. E uma peculiaridade, como se não bastasse, é que uma das hóspedes, ela viu aquele boneco lá esquisito de madeira que eu comentei na janela dela, antes do primeiro crime. E tipo, ela também estava no segundo andar. E como que ela viu esse boneco de madeira na janela dela? Ele estava flutuando lá. Então, assim, no começo, quando ela deu o depoimento dela e tal, ninguém acreditou nela. Todo mundo achou que ela estava delirando e que não sei o que tem, nananã. Até quando eles encontraram o boneco despedaçado na neve.
Então o povo começou a... Ou talvez ela não esteja viajando assim, né? Só que ninguém conseguiu colocar um sentido nisso. Enfim, eles mandaram boneco pra perícia, não acharam nada. Digitais, nada, gente, nada. Essas 3 cenas me perturbaram muito, assim, muito. Eu fiquei madrugadas lendo esse livro porque eu não conseguia parar de ler. E aí, antes da gente ter a resolução, né, do caso, porque a gente vai ter a resolução do caso, ainda bem, o autor, Sapequinha, ele coloca a mensagem, fala assim, descubra o caso. Porque todas as pistas, tudo que você precisa para resolver, tá aí. Quero ver o quão bom detetive você é. Eu me senti pessoalmente ofendida, pessoalmente atacada, tá? E, enfim, não era nada do que eu tinha imaginado. De qualquer forma, eu super recomendo o livro. Ele é muito bom, ele é muito bom. É bem no estilo de Whodunit, que eu e a Isabela a gente já comentou aqui várias vezes no canal. É bem... É mais sombrio do que os livros da Agatha Christie, então quem gosta, super recomendo. Ele é mais real, sabe, assim, de uma certa forma. Porque os da Agatha Christie, eu não sei, assim, eles são excelentes, mas eu acho que de uma certa forma eles são bem distantes, sabe? Não sei explicar direito. Mas esse aqui eu achei ele bem real, bem possível, bem palpável, sabe? Não sei se fez muito sentido. Mas, gente, maravilhoso. Eu só não comprei o outro livro dele porque tá R$60 o Kindle. No Kindle. Achei muito caro. Mas, assim, pretendo muito ler esse outro livro dele. Eu já amei essa pessoa. Já acho que deveria ter tradução. Eu vou procurar ver se tem. Eu vou confirmar pra vocês. E aí, qualquer coisa, eu deixo o link do livro pra vocês aqui embaixo. Mas é isso. Super recomendo. Gente, faz favor, lê esse livro. Vem bugar o cérebro comigo. Não me deixa sozinha nessa. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.